Bom, vamos lá, radiofrequência. O que é rádio? Não é só aquele equipamento que você liga lá para ouvir suas músicas, não. Não é isso. Rádio significa radioatividade. Radiação vem do termo rádio. Então, todo equipamento que for denominado como gerador de radiofrequência é um equipamento radioativo. Cara, mas que coisa louca! A galera lá não vai fazer um tratamento de câncer lá, não usa uma radioterapia. O que é? Uma terapia de rádio, ou seja, uma terapia radioativa. Bom, mas é uma desgraça no corpo, né? Além de curar, supostamente curar seu câncer, também traz grandes consequências danosas para o seu organismo. Mas por quê? Porque é uma radiofrequência, é uma energia radiante. Então nós vamos falar sobre radiofrequência hoje. Toda vez que eu vou falar algo, né? Eu falo, você ouve aí, tem um meio de comunicação, como eu já citei antes, que é o ar. Meu som chega aí. Mas e com relação à radiofrequência? Como que a radiofrequência, como que o sinal sai de um equipamento e chega até o outro equipamento? Por que isso acontece? Bom, falando um pouco de frequências, a frequência audível, quando eu falo, você está ouvindo aí, tem uma frequência de operação. Qual é essa? De 20 Hz a 20 mil Hz. Enquanto estiver dentro dessa frequência, ela é audível, tá? Quem reproduz isso? A minha boca, você está ouvindo, o som, através de um alto-falante, de um tweeter, representa a frequência audível. Quando a frequência acaba sendo um pouco mais alta do que 20 mil Hz, já entra no ultrassom. Aí já precisa de equipamentos um pouco mais sofisticados. Mas quando isso eleva um pouco mais, vai muito além disso, o elétron está tão carregado de energia, ele está tão energizado, que ele acaba fugindo da sua órbita. Ele sai da órbita, ele sai de uma maneira desgovernada. Isso é radiação. Mas quando isso acontece? Uma excitação excessiva nesse núcleo, desse átomo, faz com que o elétron ganhe tanta energia que ele se solta. Ele se solta e vai para onde? Vai para o meio. Para isso a gente usa o quê? Uma antena. Usando uma antena, ele vai ter uma direção, que eu posso direcionar esse elétron. Então isso é uma radiação controlada. Tá? Nada mais é que um eletromagnetismo, uma frequência extremamente elevada. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque a radiofrequência está presente hoje no nosso dia a dia. Aonde está presente? Nos celulares. Você vai falar ao celular, que legal, você fica lá horas com a namorada, lá, meu amor, tá. Quando você desliga o telefone, a tua orelha está quente, né? Toda essa parte aqui está quente. Por quê? Porque a radiofrequência, ela tem uma característica legal. Ela atravessa paredes, cara. Ela atravessa a porta, ela atravessa tudo. Tudo, atravessa tudo. Então, se ele atravessar o corpo, beleza. Atravessou, foi embora. E aquilo que fica no seu corpo? Então, o grande problema da radiofrequência não é o fato dela atravessar tudo. É o que ela não atravessa. O chumbo ela não atravessa, mas também não atravessa partes do seu corpo. O problema está aí. Quando não atravessa, esses elétrons de alta energia ficam retidos no seu corpo. E aí? E aí, cara, as consequências são danosas. Mas o problema é a maneira como está sendo usado hoje os equipamentos de radiofrequência. Eu estou citando o celular porque ele é mais comum entre nós, né? Mas e o resto? Aqui dentro tem Wi-Fi. O que é isso? A radiofrequência. E a frequência desse cara aí? Está em 2 GHz. É um absurdo, cara. É frequência de satélite isso.
atravessando paredes, várias paredes, atravessa vidro, ferro, atravessa tudo. Para eu ficar livre de tudo isso, eu precisaria de uma gaiola de Faraday, né? Se eu estiver dentro de uma gaiola de Faraday, estaria protegido, mas não é isso que acontece. Então, veja bem, aqui dentro tem o Wi-Fi, aqui dentro tem um monte de celulares, todos conectados, todos ligados ao mesmo tempo. Tudo está radiando. Como que fica meu corpo com isso? Vai lá. A mãe acha bonitinho dar um celular para a criança para ele ficar brincando na internet. Para com isso. Não sabe o que está fazendo. Aliás, ninguém dá ouvido à ciência com relação a isso, né? O que é Bluetooth? Radiofrequência. Esquece. Estamos sendo bombardeados por radiofrequência. Ah, mas a impressora aqui, minha, não tem mais fio. Que maravilha! Maravilha nada, cara. É radiofrequência. Está destruindo o seu ambiente, está destruindo o seu corpo. Animais, tudo que está aqui dentro está sofrendo os danos da radiofrequência. Está atravessando o seu corpo, largando partículas radioativas dentro de você. E quando a ciência, que é isso que nós estamos fazendo hoje, alerta, a grande massa desconsidera, acha que isso é loucura, que isso aí está na internet, para o nosso uso está liberado. Não é bem isso. Uma coisa interessante com relação ainda aos celulares. A gente costuma dizer que celular se equipara a um forno de micro-ondas, porque ele está na mesma frequência, exatamente na mesma frequência do forno de micro-ondas. A única diferença é que o forno de micro-ondas está com a porta fechada e o celular está com a porta aberta. O regaço é o mesmo, o dano é o mesmo, o estrago é o mesmo. Por isso que aquece a orelha, aquece a sua cabeça por consequência disso, que é a mesma frequência do forno de micro-ondas. E para quem não sabe, a frequência de operação do celular é o número do celular. Então, você começa lá, 96, blá, 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 98, blá, 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 isso está em megahertz. Milhões de ciclos por segundo. Aí você vem falar para mim que não faz mal? Cara, é extremamente danoso. Bom, aí vamos falar um pouco mais sobre radioterapia, né? Que é a mesma coisa, que é um feixe de elétrons igual micro-ondas, idêntico ao micro-ondas, gerado por um magnetron. Porém, na área medicinal, ele é controlado, esse feixe. E através de um campo eletromagnético eu consigo controlar esse feixe milímetros. Ele vai direto no tumor, direto na área problemática. Então eu consigo controlar essa radiofrequência. Bom, o que muda? Potência. Quanto maior a potência, maior é o estrago no corpo humano. Uma coisa interessante também, né? Falando um pouco mais sobre radiofrequência. Como que é a comunicação entre as máquinas? Entre radiofrequência e radiofrequência, será que existe uma comunicação quântica entre eles? Nós atribuímos a radiofrequência apenas à comunicação local, que eu falo, você ouve, enfim, coisa parecida. Mas entre as máquinas, será que existe uma comunicação quântica entre as radiofrequências? Os carros hoje estão trabalhando com frequências extremamente elevadas. Os processadores do carro trabalham com uma frequência altíssima. E dentro de um banco, quando eu vou no banco fazer uma operação lá, os computadores estão ligados, todos com radiofrequência. Será que existe uma comunicação quântica entre eles também? Entre o meu celular e aquele banco, aquela máquina do banco? Como que vai ser daqui para frente esse âmbito de radiofrequência? Todos os lugares que eu vou hoje tem radiofrequência. Todos
todos os lugares. O IRFD, né, que é aqueles microchips que vai na orelha do boi, enfim, tem dentro de coisas de supermercado, todos os lugares que você vai hoje existe IRFD. O que é isso? Sem parar do pedágio, tudo é radiofrequência. Trabalha com radiofrequência. E radiofrequência é danoso para o ser humano. Aí alguém vai perguntar assim, né? A única coisa perigosa hoje é o 5G. Para! Não é 5G, não é 4G, 3G, 1G, tudo é perigoso. No momento que passou a ser radiofrequência, deixou de ser frequência audível, AF, deixou de ser ultrassom, passou para ser radiofrequência, não importa a frequência. Pode ser AM, FM, e assim, 1G, 2G, não importa. Pô, mas o 5G é problemático? Claro que é. O 4G também, o 3G também. O 5G é mais problemático por quê? Por causa da frequência. É extremamente elevada. E quanto mais alta for a frequência, mais energia esses elétrons vão ter. Quer dizer que, peraí, a radiofrequência são elétrons? Sim. São elétrons, estão escapando da órbita de uma maneira descontrolada. Frequência alta, quanto mais alta, mais danoso? Sim. Olha, tem uma coisa interessante que a gente diz na sala de aula, né? Que um dos piores lugares para se passear é a Avenida Paulista, em São Paulo, né? Aquelas torres de celulares, aquelas torres de TV, de rádio com 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 watts de potência. Você sabe o que é isso? É tudo. Como que o meu corpo se comporta numa situação dessa? Se desse para a gente visualizar o campo eletromagnético recorrente de radiofrequência nessa sala, se cada frequência dessas desse para a gente visualizar pelas cores, pelos formatos, isso aqui estaria extremamente colorido, com um campo eletromagnético atravessando o meu corpo, as paredes. Cara. Bom, qual é a mensagem de tudo isso? Vamos deixar de usar celular? Claro que não. Vamos deixar de ter equipamento de radiofrequência? Não. Mas vamos dar uma segurada na onda. Eu trabalhei numa grande empresa e eu fiz um relatório uma vez e deixei na mesa do diretor falando exatamente sobre isso. Uma empresa com muita gente trabalhando, muitas mulheres grávidas e aquele volume de radiofrequência dentro do ambiente. Eu, na minha posição, nada mais justo, fiz um relatório em 2 vias, coloquei na mesa dele e pedi para ele assinar. Por quê? É importante que a ciência alerte as pessoas, às vezes mal informadas, sobre os malefícios. Foi o que eu fiz. Aí cabe ao diretor tomar as suas providências. Lógico, não tem como a gente voltar atrás hoje. Tudo é radiofrequência. Então vamos tomar um pouco mais de cuidado com isso. Não tem como a gente ser brindado totalmente disso, mas tem como tomar os seus cuidados com o uso não excessivo do celular. Vai dormir? Não coloque o celular embaixo do travesseiro. Coloque o celular longe de você. Por mais cuidado que você vai ter, o celular ainda é o mais problemático, porque ele está muito próximo a você. Você entra num ambiente com radiofrequência, não tem como você entrar com uma roupa de chumbo lá, não tem jeito. Mas você pode reduzir um pouco o uso do seu celular. Você pode tomar os cuidados, sim, tá? O celular é uma coisa problemática. Por mais que você queira, mais que você desligue ele, você nunca vai estar 100% seguro com relação a ele. Então, qual é a recomendação? Mantenha ele um pouco mais distante de você. Essa é a recomendação que a ciência prega.